E se um guia de estratégia de 2.500 anos atrás pudesse de fato ajudar a resolver os conflitos de hoje? Pois é, estamos falando de A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e nesta análise a gente vai decodificar um capítulo que é essencial, o dos 9 terrenos, para transformar essa sabedoria antiga numa ferramenta super prática para os nossos desafios, sabe? Sejam eles profissionais, pessoais ou sociais. Essa é a grande questão, né? Seja numa reunião de trabalho ou até naquelas nossas batalhas internas, a vida está cheia de conflitos. A sabedoria de Sun Tzu nos dá uma lente diferente para enxergar cada um deles. Ele ensina que a vitória não vem só da força bruta, mas de entender o terreno em que a gente está pisando. E aqui está o conceito central. Para o Sun Tzu, todo campo de batalha, ou seja, toda situação, pode ser classificada como um tipo de terreno. E não é só sobre montanhas e rios, não. É sobre o contexto psicológico, estratégico e até de sobrevivência daquele momento. Sacar em que terreno se está é o primeiríssimo passo para a vitória. Então, é como se o Sun Tzu tivesse nos dado um mapa de situações. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Os pontos principais desse mapa estratégico para entender como cada tipo de terreno exige uma resposta completamente diferente. Sun Tzu identificou 9 tipos, 9 terrenos fundamentais. E cada um deles representa um estado psicológico e estratégico único que um líder precisa reconhecer assim na hora. Para facilitar o nosso entendimento, vamos dividir esses 9 terrenos em 3 grandes categorias, ok? Vamos começar com os terrenos onde o que manda é a moral da tropa, ou o nosso próprio estado de espírito. Aqui, a batalha é vencida ou perdida primeiro dentro da nossa mente. Pensa nesse terreno como a nossa zona de conforto. É tipo o comecinho de um projeto, sabe? Onde a tentação de voltar atrás, de desistir, é gigante. O conselho de Sun Tzu aqui é claro. Nem pense em começar uma batalha aqui. A equipe ou até a nossa própria motivação tende a se dispensar muito fácil. O foco tem que ser em unir, não em confrontar. Aqui, a gente já deu um passinho para fora da zona de conforto, mas a porta de saída ainda parece fácil demais. O comprometimento é baixo. A estratégia de Sun Tzu? Mantenha o movimento. Não pare, não acampe, não dê tempo para a dúvida se instalar. O segredo para superar a inércia é continuar se movendo. Agora a gente muda de cenário. Passamos para os terrenos onde o que vale é a estratégia pura, o controle de posições-chave e a criação de alianças. Aqui, o pensamento rápido e a visão de longo prazo são tudo. Pensa naquele cliente, naquele mercado ou naquela oportunidade que todo mundo quer. Pronto, esse é o terreno disputado. E aqui, meu amigo, velocidade é tudo. Sun Tzu é bem direto. Não adianta só chegar primeiro, tem que consolidar a posição. A rapidez e a diligência criam uma vantagem que pode definir o jogo todo. Imagina um grande evento da indústria, ou uma rede de contatos importante. É um terreno de passagem obrigatória. O ponto crucial aqui não é a briga, é a diplomacia. Conquistar a boa vontade dos vizinhos, ou seja, os outros players, é vital para garantir recursos, apoio e um caminho seguro. Esse é o hub estratégico. Um lugar com múltiplas conexões e variáveis, tipo um projeto internacional, por exemplo. A estratégia aqui tem 2 frentes. De um lado, formar alianças para fortalecer a sua posição. Do outro, vigiar todas as rotas de acesso, porque tanto ajuda quanto ameaça podem vir de qualquer direção. Esse terreno representa o ponto de não retorno. Você já está mergulhado de cabeça no desafio, bem longe do ponto de partida. A recomendação aqui não é avançar loucamente, mas sim consolidar. Fortaleça o que já foi ganho, garanta seus recursos e não caia em provocação. Paciência é a sua principal arma. E, finalmente, chegamos aos terrenos mais perigosos, aquelas situações extremas onde o único objetivo é sobreviver, as regras mudam e uma atitude desesperada pode ser a única saída. Esse é o terreno da crise. Os recursos são escassos, as opções limitadas. A estratégia radical de Sun Tzu é: use o ambiente a seu favor. Em vez de ficar esperando a ajuda de fora, domine os recursos que estão ao seu redor. Cada pequena vitória, cada recurso conquistado é o que garante a sobrevivência. Sabe aquele beco sem saída? Um projeto que não vai a lugar nenhum, uma discussão tóxica? É isso. E o conselho de Sun Tzu não podia ser mais direto. Não avance, fuja, saia desse terreno o mais rápido possível, porque ficar nele só vai trazer desgaste e perda. Essa é a situação de costas contra a parede. Qualquer hesitação leva à destruição. Não tem tempo para planejar ou recuar. A única esperança é lutar com a força do desespero, e lutar agora. É nesse tipo de situação que um exército ou uma pessoa encontra uma força que nem sabia que tinha.
E se a gente olhar para dois extremos, a lição de Sun Tzu fica cristalina. No terreno dispersivo, lá no comecinho do projeto, lutar é a pior decisão. Já no terreno mortífero, de costas para a parede, não lutar é uma sentença de morte. A mesma ação leva a resultados opostos. Isso só prova que a consciência da situação é sempre mais importante do que qualquer tática fixa. Certo, já entendemos os terrenos. Mas se a consciência da situação é tudo, qual é a mentalidade que a gente precisa para aplicar isso? Sun Tzu também nos guia sobre a postura de um líder eficaz. Que imagem poderosa, hein? Essa é a metáfora de Sun Tzu para um exército ou uma equipe em perfeita coordenação, sem pontos fracos. Cada parte responde na hora para apoiar a outra. É um sistema coeso, ágil e resiliente, onde a comunicação e a confiança são totais. E como se chega nessa sintonia fina? Através destes 4 pilares. Um líder precisa ser indecifrável para os adversários, manter a calma mesmo no meio do caos, ser justo e íntegro para inspirar confiança e, acima de tudo, ser capaz de mudar o plano conforme a situação, o terreno, exige. Ok, vamos trazer toda essa sabedoria milenar para o nosso dia a dia. Como que a gente aplica essa visão dos 9 terrenos nos nossos próprios desafios? No fim das contas, a mensagem principal é essa. A verdadeira vantagem estratégica em qualquer área da vida vem da clareza, da capacidade de diagnosticar corretamente a situação em que a gente se encontra, de entender a psicologia, a estratégia e os riscos do nosso terreno atual. E assim, a análise termina com essa pergunta para reflexão. Olhando para os desafios de agora, em qual dos 9 terrenos cada um de nós se encontra? É um terreno dispersivo que pede união? Um terreno disputado que exige velocidade? Ou será que é um terreno deteriorado que exige uma retirada estratégica? Saber a resposta é o primeiro passo para agir com sabedoria.